Os fundos de investimento que os investidores estão habituados a selecionar e a usar são fundos de investimento que, na larga maioria, investem em ações e em obrigações. Os fundos que investem em arte, estruturalmente, não são diferentes. Os investidores compram unidades no fundo, ficam, portanto, coproprietários da carteira do fundo e têm direito à parte proporcional dos rendimentos. A única diferença é que a sociedade gestora investe em arte. A diferença, portanto, está no objeto do investimento e não na forma como ele é organizado. Os fundos de investimento em arte, sendo regulados, ou seja, sujeitos à supervisão de uma autoridade de mercado, têm exatamente as mesmas regras do que os fundos regulados de ações e obrigações. O Artbox é um fundo autorizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a autoridade do mercado de capitais em Portugal, e é, portanto, em tudo idêntico aos usuais fundos de ações e obrigações do ponto de vista da organização. Dar o passo de investir em investimentos não tradicionais, como o investimento em arte, necessariamente só se justifica se tiver vantagens. As vantagens que são usualmente associadas a investir em arte são diversas. A primeira tem a ver com a eficiência dos mercados. Os economistas designam um mercado como sendo eficiente quando a generalidade dos investidores está de acordo, pelo menos grosseiramente, quanto ao valor dos ativos que se transacionam no mercado. Por exemplo, o mercado de ações é um mercado eficiente, há muitos investidores a comprar, muitos investidores a vender e, pelo menos no curto prazo, pouca divergência quanto ao valor dos ativos que se transacionam no mercado. Não é assim nos investimentos em arte, há divergências significativas entre o valor de investimentos concretos. Uns investidores acham que vale mais, outros acham que vale menos. Numa situação destas, é mais fácil fazer uma boa compra, ou seja, comprar o ativo a um preço verdadeiramente interessante, o que se deverá traduzir, naturalmente, num retorno maior quando da venda. Portanto, a menor eficiência dos mercados de arte, paradoxalmente, do ponto de vista do rendimento, é uma vantagem para o investidor, ainda que corresponda a um risco superior ao de investimentos feitos em mercados mais eficientes. Além da questão da eficiência, que é importante, há uma outra vantagem significativa a que se pode ter acesso investindo num ativo como um fundo de arte, que tem a ver com a diversificação das carteiras. A diversificação pode ser ilustrada com um exemplo simples, que é a vantagem de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, se se pretender naturalmente levar os ovos de um lado para o outro. Porque é que é arriscado pô-los todos no mesmo cesto? Porque o portador do cesto pode tropeçar, cair e quebrar os ovos. Ora, se o dono dos ovos dividir os seus ovos em vários cestos e os entregar a vários portadores, reduzem muito a probabilidade de todos os portadores tropeçarem, caírem, quebrarem todos os ovos. O investimento em arte é isso, é a segregação de uma parte da poupança para um cesto específico, o cesto que vai levar o investimento em arte, com a vantagem do portador desse cesto ter um bom histórico no passado de não tropeçar. Pode-se pensar no investimento em arte como a aquisição de ovos bons, a bom preço e ovos que não se quebram. Além disso, duram na despensa, no sentido em que resistem à inflação. Esta, aliás, é uma característica comum a vários ativos tangíveis, como, por exemplo, o imobiliário, e que a arte também partilha. Os investimentos em arte são por prazos relativamente longos. No caso do Artbox, o investimento é por 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Os investimentos em arte em geral e os fundos de arte não alteram essa característica, não são investimentos líquidos. O capital fica comprometido durante a vida do fundo. No entanto, se a sociedade gestora vender alguma parte da carteira, algumas obras, antes do fim da vida do fundo, pode distribuir o capital assim obtido ao investidor, reduzindo o tamanho do fundo.
No Artbox é também possível que os investidores transacionem unidades entre si, o chamado mercado secundário. A sociedade gestora não tem nenhuma intervenção nesse processo, ao contrário do que se passa em fundos de arte internacionais, onde esta possibilidade de transacionar e obter liquidez através da transação das unidades carece de autorização da sociedade gestora. Não é esse o caso do Artbox. Para investir no Artbox, o investimento mínimo é de 50 mil euros, todos investidos de uma só vez. Alguns fundos internacionais de maior dimensão admitem investimentos faseados ao longo do tempo, o Artbox, sendo um fundo mais pequeno, não o permite. Os fundos de arte não são uma novidade. O fundo pioneiro, ou pelo menos aquele que geralmente é tratado como o fundo pioneiro, é um investimento do Fundo de Pensões da British Rail, que em 1974 adquiriu 2.500 obras de arte para manter em carteira durante 25 anos. Assim fizeram, venderam, portanto, em 1999 e geraram uma rentabilidade anual de 11,3%. O fundo mais famoso hoje em dia é geralmente considerado o The Fine Art Fund, um fundo que foi lançado por quadros ligados à Library Christie's. No mercado, sem grandes preocupações de rigor, estarão ativos neste momento cerca de 200 fundos, pouco mais ou menos. A opinião consensual no mercado é de que a existência de fundos de investimento em arte é benéfica para o mercado de arte. A razão para isso é simples: os fundos trazem mais investidores, há mais transações, mais gente a comprar, mais gente a vender, isso facilita a formação de preços e, portanto, tem um efeito favorável sobre o funcionamento do mercado em geral, mesmo para quem não investe em fundos de arte. Os investidores que têm interesse em considerar a possibilidade de investir em fundos de arte são normalmente investidores particulares. Aliás, curiosamente, ao contrário do exemplo pioneiro da British Rail, que é a capital institucional. Trata-se normalmente de investidores particulares que têm um histórico de trabalho com a sociedade gestora do fundo. Os investidores em fundos de arte não se envolvem na escolha das obras a adquirir, essa tarefa é deixada ao gestor profissional do fundo. No entanto, e dado que a arte é um investimento que pode gerar e tendencialmente gera satisfação pessoal, no Artbox, se os investidores tiverem especial apreço por uma obra ou outra, podem tê-la na sua sala, no seu escritório, durante algum tempo, beneficiando assim de uma outra forma de serem investidores no fundo. O gestor do fundo de arte, tal como de um fundo de ações ou obrigações, fundos mais convencionais, é uma sociedade de gestão de investimentos, onde coabitarão especialistas em administração de investimentos e especialistas em avaliação e seleção de obras de arte. O gestor do fundo desenvolve um conjunto alargado de tarefas. Identifica as oportunidades de investimento, procura investidores para capitalizar o fundo, informa os investidores do que se passa no fundo, produz os respectivos relatórios, as contas, calcula o valor da carteira, dá exposição aos ativos em carteira, obras de arte, através de mecanismos variados, exposições em museus, cedências temporárias para eventos variados, trata do armazenamento das obras de arte, contrata os necessários seguros e, no final, se for essa a estratégia de vender no final procede à alienação das obras e, quando se for a liquidação do fundo, divide o capital pelos investidores. O gestor de um fundo de arte, como aliás o gestor de qualquer fundo de investimento, cobra uma comissão, a chamada comissão de gestão. Nos fundos de arte, essa comissão tem uma componente fixa e também uma componente variável, esta dependente da rentabilidade do fundo, com o objetivo de alinhar os interesses dos investidores do fundo com os interesses do gestor. Quando ganha o investidor, o gestor também ganha. O
Os fundos de arte têm várias estratégias de investimento e a maior parte dos fundos de arte combinam mais do que uma estratégia. As estratégias individuais mais populares e, portanto, mais comuns são a chamada buy and hold, que, como o nome indica, significa constituir a carteira no início do fundo, levá-la até ao fim para revender também em bloco. Há fundos que se dedicam aos chamados distressed deals, que consistem em concentrar as aquisições em vendedores com dificuldades financeiras ou insolventes, portanto, vendedores junto dos quais é provável conseguir-se investimentos a preço mais favorável. E há também as chamadas estratégias de bulk buying, que consistem em comprar por grosso para depois fazer as alienações gradualmente ao longo de canais de retalho. Mas, como disse, a maior parte dos fundos usa mais do que uma estratégia. Costuma dizer-se, bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Eu tenciono investir no Artbox. Gosto de ativos tangíveis, já um gosto que já desenvolvi há uns anos, de há uns anos para cá, e relativamente à arte não sou nem conhecedor nem colecionador. Portanto, a gestão profissional para mim é útil e acrescenta valor. Além disso, tenho um espaço na minha sala onde uma ou duas obras de arte de entre a carteira que vai ser escolhida para integrar o fundo Artbox ficarão com certeza muito bem.